alguma coisa sobre os textos que vamos ler nesta noite. O primeiro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso de número 4. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 28, já para vocês ficarem no jeito aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Texto conhecido como a Grande Comissão. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Ti, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Importa neste momento, Pai, que nós diminuamos para que o Seu nome seja glorificado, que a Tua palavra, Senhor, alcance o fim proposto, a edificação da Tua igreja, o trabalhar no coração do Teu rebanho, para o louvor da Sua glória. Assim nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, todos nós sabemos que os dias no qual vivemos são maus. Não são bons os dias, mas, no entanto, nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Nós somos chamados a anunciar as boas novas para que haja transformação de vidas. E no domingo passado, o pastor Leandro ele começou uma nova série no livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que é fascinante, um livro que conta a história do povo de Deus, um livro que tem muito a nos ensinar em seu conteúdo. Pois o livro de Atos dos Apóstolos ele registra aquilo que Jesus veio realizando, aquilo que o Espírito Santo veio fazendo através dos séculos na igreja. Sabemos que o livro de Atos é o segundo volume do livro de Lucas, sendo Lucas o primeiro e o livro de Atos o segundo volume. É o mesmo autor. Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Mas naquele domingo passado, nós aprendemos que Jesus ele é a pessoa mais importante. Nós aprendemos que o Espírito Santo é o poder mais importante na igreja. E também aprendemos que nós fomos chamados a dar testemunho do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Foram acerca dessas três circunstâncias que o pastor nos ensinou domingo passado. Jesus é o nome mais importante, o Espírito Santo é o poder mais importante e somos chamados a dar testemunhos do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. E aqui então nós devemos entender que somos chamados a dar este testemunho. O Senhor chama os seus eleitos para dar testemunho daquilo que Cristo fez e ainda está fazendo. Daquilo que Ele fez num passado distante,
daquilo que ele continua fazendo na história da igreja e daquilo que ele continuará a fazer pelos séculos dos séculos até a consumação. Hoje, então, eu gostaria de abordar um assunto de suma importância que está intimamente relacionado com aquilo que o pastor falou no domingo e com os dois textos que nós acabamos de ver. Eu gostaria de olhar para o testemunho do Evangelho através da pregação, que é uma ordem imperativa que o Senhor deixou para os seus discípulos. Jesus disse enfaticamente: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ele não falou, talvez você vai, talvez você queira ir. Não, ele falou, ide. É imperativo. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, portanto, e pregai. Ide, portanto, e anunciai. Ide, portanto, e testemunhai daquilo que eu tenho feito. Foi assim que a igreja fez através dos séculos. Foi assim que o Evangelho chegou a nós através dos séculos. Porque alguém testemunhou. Porque alguém anunciou. Então o Evangelho chegou até nós. Meus irmãos, Cristo delegou com autoridade e poder uma grande responsabilidade à igreja. Foi Cristo quem nos ordenou a fazer isso. Foi Cristo quem nos ordenou a agir através dessa responsabilidade que Ele deu de pregar o Evangelho com eficácia. De pregar o Evangelho na dependência do poder do Espírito Santo. De pregar o Evangelho na dependência da glória de Deus. Foi Cristo quem nos ordenou. Não foi o pastor Kleber, não foi o pastor Leandro, não foi o pastor Joaquim, não foi o pastor Macmillan, não foi outro pastor. Foi Cristo quem nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho. Uma tarefa, meus irmãos, que aos olhos do mundo parece impossível, mas não é. Por que não é? Porque o Senhor garantiu o sucesso desta tarefa no aspecto temporal, ou seja, aqui, enquanto estamos aqui e agora, e também no aspecto eterno da missão da igreja, ou seja, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, quando Cristo se manifestará em glória. Enquanto aguardamos esta manifestação do Filho de Deus, devemos então pregar o Evangelho. Enquanto nós, como discípulos e como servos de Cristo, aguardamos a manifestação da glória de Deus na sua segunda vinda, nós devemos então pregar o Evangelho. Devemos anunciar as boas novas. Então, dito isso, meus irmãos, nessa introdução, vamos então olhar para os dois aspectos que este texto que nós lemos, Atos e Mateus, nos mostra de como podemos então pregar este Evangelho, de como podemos anunciar este Evangelho. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos. Como podemos fazer discípulos de todas as nações? O que devemos ensinar quando temos em mente que vamos fazer discípulos de todas as nações? Ao olharmos para a Bíblia, em especial nos Evangelhos, vemos que há uma única mensagem para o mundo no qual vivemos. A mensagem é tornar Cristo conhecido para que haja arrependimento de pecados. Este é o principal, tornar Cristo conhecido para que haja, então, arrependimento de pecados. O Evangelho bíblico é a mensagem de Deus para o nosso mundo. Veja, meus irmãos, o cerne da grande comissão, o texto que nós lemos, Mateus capítulo 28, o cerne desta passagem é que ela perpassa todo o percurso bíblico. Ela perpassa por todo a Escritura bíblica, o princípio da grande comissão. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ela está presente ao longo das Escrituras. Quando nós olhamos para os Evangelhos, quando nós olhamos para as cartas paulinas, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que este princípio de fazer discípulos, esse princípio de levar as boas novas, ele está ao longo das Escrituras. E que mensagem é essa que está ao longo das Escrituras? Olha só o que Jesus disse. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Mas não só batizando. Ele diz ainda mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se nós olharmos para o Evangelho de Mateus, nós sabemos que a grande comissão ela está no capítulo 28, no último capítulo do Evangelho de Mateus. Mas quando nós voltamos lá para o começo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde está, eu diria, após as bem-aventuranças, ele abre então o capítulo 5, ele vai falar do capítulo 5 até o capítulo 8 das leis. Ele vai falar do capítulo 5 até o capítulo 8 de como eles deveriam viver. Os exemplos que Jesus está dando ali estão acima dos padrões da lei. Por que Jesus está fazendo isso? Porque o que ele está dizendo era impossível do homem cumprir. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Mas quando nós voltamos lá para o capítulo 5 de Mateus, nós vamos entender o porquê ele está falando da grande comissão no capítulo 28. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisas são essas? Aquilo que está no capítulo 5 ao capítulo 8, são as coisas que ele ensinou a guardar. É por isso que está aqui no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, esta frase que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele diz que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O ensinamento da grande comissão está presente na vida do Senhor. Olha o que diz Lucas, capítulo 19, versículo 10. Diz que o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio buscar pessoas sãs. Ele não veio buscar pessoas que se dizem santas, não. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, ou seja, pecadores. Foi esse tipo de pessoas que Jesus veio buscar. Pessoas pecadoras que dependem da misericórdia de Deus. E também vemos isso na pregação dos apóstolos. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, olha o que Paulo diz, 1:27 de Filipenses. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, lutando juntos pela fé em Cristo Jesus. Lutando juntos pela grande comissão. Lutando juntos por aquilo que Cristo fez. Ele se entregou voluntariamente para que nós pudéssemos ter vida. Então nós devemos fazer essa defesa. Meus irmãos, Deus incumbiu a igreja toda da tarefa de tornar Cristo conhecido ao mundo inteiro. No entanto, é possível e pode ser que nem todos têm a habilidade ou têm jeito para evangelizar ou para pregar. Pode ter certos indivíduos na igreja que não tenham esse dom de evangelizar, não têm este dom de pregar, mas uma coisa todos têm. Todos podem orar. Orar pela propagação do evangelho. Todos podem orar. Talvez nem todos vão estar atrás de um púlpito. Talvez nem todos vão sair nas ruas evangelizando. Mas todos podem orar. Para que aquilo que outros façam tenha eficácia. Para que aquilo que outros estão fazendo tenha êxito no que estão fazendo. Meus irmãos, e aqui nós devemos lembrar que o próprio apóstolo Paulo pediu aos cristãos de Tessalônica para que eles orassem. Olha o que Paulo pede para os cristãos de Tessalônica. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo em vós. Gente, não era qualquer pessoa, era Paulo. Paulo estava pedindo para os irmãos de Tessalônica para que eles orassem, para que a mensagem do evangelho alcançasse êxito. Se Paulo pediu para que os irmãos orassem, quem somos nós para não ter essa mesma atitude, meus irmãos? Talvez, como eu disse, muitos não vão estar atrás de um púlpito pregando. Muitos sequer vão nas ruas distribuir um folheto. Mas você pode orar para que Deus use aquelas pessoas que estão fazendo essa tarefa de evangelização. Para que pessoas sejam
alcançadas pelo Evangelho. Como discípulos de Cristo, todos nós devemos entender que, como igreja, nós somos chamados a pregar o Evangelho ao mundo. E neste mundo tem um problema muito antigo, que todos nós conhecemos ele. É o problema do pecado. Todos nós conhecemos esse problema. O problema do pecado. Meus irmãos, um outro fato que devemos estar atentos é que o pecado ele é abrangente. Nós já não paramos para pensar nisso. O pecado ele é abrangente. Ele corrompe toda a humanidade, inclusive a própria criação. De tão terrível que o pecado é. Ele corrompe a humanidade e afeta ainda toda a criação. Eu vou dar algumas referências de texto para vocês, porque senão ficaria muito extenso, mas se vocês quiserem anotar, depois vocês podem ler em vossas casas. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Salmo 130, versículo 3, Salmo 143, versículo 2, Provérbios, capítulo 20, versículo 9, Romanos, capítulo 2, versos 9 a 12, Romanos 5, versos 12 a 19, Romanos 8, 19 a 23, Gálatas 3, 22, 1 João 1, 8 a 10. Meus irmãos, todos esses textos dizem respeito à corrupção do homem. Todos eles. E o ato da misericórdia justificadora de Deus, realizada em Cristo Jesus, para salvar o Filho do Deus vivo. Todos esses textos mostram que o homem é corrupto, que o homem é mau, mas que Deus tem a misericórdia e Ele é poderoso para salvar este homem corrupto, este homem mau. Todos esses textos. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, também fala daqueles que são corruptos, pecadores, aqueles que são conhecidos como filhos da ira, daqueles que estão distantes de Deus, daqueles que estão ausentes de Deus. E a Bíblia diz que o fim destes, meus irmãos, é o inferno. Isso é duro ouvir. A Bíblia diz que o fim daqueles que estão distantes de Deus, ausentes da presença de Deus, o fim deles é o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Vou voltar lá atrás um pouquinho no texto de Mateus. Mateus capítulo 5, versículos 29 a 30. Olha o que diz o texto. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vocês acham que Jesus está falando literalmente aqui? O que Jesus está falando? Ele está fazendo um alerta. Em outras partes, ele está dizendo, pare de fazer o que você está fazendo. É isso que ele está falando. No texto grego é esse o sentido. Pare de fazer o que você está fazendo. Porque senão o fim é um inferno. É isso que o texto está dizendo. E nós precisamos ficar atento àquilo que a palavra de Deus nos diz. Porque como cristãos, nós devemos viver por meio da palavra de Deus. Como servos de Deus, nós devemos usar o manual que Ele nos deixou. Porque senão, meus irmãos, não tem sentido nós virmos domingo após domingo, ouvirmos os ensinamentos da palavra de Deus e não aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Nós estaremos enganando a nós mesmos, nós estaremos mentindo para nós mesmos. E isso é um problema. Isso é um problema que diz respeito ao não entendimento do Evangelho, à não compreensão da palavra de Deus. Devemos entender que as boas novas através da pregação do Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Veja bem, o salário do pecado é a morte, é a perdição, é a condenação. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é a vida eterna só, é a vida eterna, mas ela em Cristo Jesus. Eu costumo dizer, eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, todos que estão aqui presentes vão para a eternidade. Todos. Sem exceção. A questão é, onde nós vamos passar a eternidade? Ou nós passaremos a eternidade com Deus, ou nós passaremos a eternidade sem Deus. Todos vão para a eternidade. Uns para gozo eterno, outros para condenação eterna. Todos vamos para a eternidade, amados. Isso é um fato. E ponto. A Bíblia diz que todos irão. A questão é onde nós vamos passar a eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Aí, eu diria que nós deveríamos pensar a respeito dessa eternidade que vamos passar. Onde quer que o pecado reine nos dias de hoje, Deus mostra ao homem pecador que ele pode ser liberto pelo Evangelho. Quando ele ouve o Evangelho saudável, ele pode ser liberto pelo Evangelho. Veja o que Paulo escrevendo aos Romanos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos então reconciliados mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos seremos salvos pela sua vinda. Veja bem, nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. A morte de Cristo nos justificou. A morte de Cristo aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. Nós devemos entender isso. Por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, a ira de Deus ela foi aplacada. Não por causa da minha atitude ou da vossa atitude, não. Por causa da justiça de Cristo. Por causa da justificação que é realizada em Cristo Jesus. Porque nós fomos justificados, então a ira de Deus foi aplacada. E ela não vem mais sobre aqueles que Deus chamou para si. No mesmo livro, o apóstolo Paulo deixa claro que a função da igreja é pregar para que Cristo seja conhecido e para que a salvação alcance a salvação daquela ovelha que está desgarrada, daquela ovelha que está perdida. Olha o que Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Mas aí ele faz uma interrogação: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E ele continua com outra interrogação: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Veja bem, irmãos, Paulo está mostrando que é função da igreja pregar o Evangelho. É função da igreja levar as boas novas. Meus irmãos, devemos com todo o ímpeto orar para que a pregação do Evangelho alcance o seu fim determinado. Mas veja bem o que acabamos de ler: como pregarão se não há quem os envie? É uma ordenança, é uma ordem que o Senhor dá à igreja: levar as boas novas. Devemos entender de uma vez por todas que a igreja foi chamada para levar as boas novas a todas as pessoas, todos os filhos de Deus, todos aqueles que Deus chamou para si, para que eles tenham a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e serem salvos. Serem salvos do quê? Serem salvos da ira de Deus. Para que todos aqueles que Deus chamou para si ouçam a mensagem do Evangelho, arrependam-se e creiam e sejam salvos,
para isso que nós somos chamados a levar o Evangelho. Meus irmãos, o nascer de novo é realizado pelo poder de Deus manifestado na pregação do Evangelho. Por que nós fomos transformados? Porque alguém pregou, nós fomos convencidos do pecado pelo Espírito Santo e nós nos rendemos a Cristo. Porque alguém pregou, porque alguém falou do Evangelho para nós. Ou alguém aqui estava deitado na sua cama, belo e formoso, e de repente, agora eu me converti. Não estou falando que isso não possa acontecer. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas eu tenho a plena convicção de que todos que aqui estão ouviram a mensagem do Evangelho. E aí se renderam. E aí reconheceram que eram pecadores e se renderam. E se curvaram diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele fala que é primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto, eu creio que vocês estão mais do que familiarizados com ele, porque foi o tema do ano passado. Não me envergonhe do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É por isso que nós somos chamados a pregar o Evangelho como poder de Deus para a salvação. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele é enfático em dizer que Cristo não o enviou para batizar. Olha o que Paulo diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo, ele não foi chamado para batizar. Ele foi chamado para pregar. Ele foi chamado para anunciar. Ele foi chamado para alcançar os inalcançáveis. Se nós olharmos, meus irmãos, a trajetória que o apóstolo Paulo fez, sem tecnologia, sem meio de comunicação que temos hoje, ninguém jamais fez o que o apóstolo Paulo fez. Ninguém jamais fez. Paulo foi o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior pastor que já existiu na face da terra. Depois de Cristo, Paulo, nós poderíamos dizer, Paulo é o cara. Nós ouvimos o Evangelho por causa de Paulo. O Evangelho chegou a nós, gentios, por causa de Paulo. Se Paulo não saísse das fronteiras de Jerusalém e da Judéia, o Evangelho teria ficado lá. Mas por causa de Paulo, o apóstolo dos gentios, hoje então nós ouvimos o Evangelho. Chegou a nós. O primeiro lugar onde Paulo pregou o Evangelho, na Europa, vocês sabem onde foi? Filipos. O primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o Evangelho. Em Filipos. Quando Paulo vem para a Europa, é o primeiro lugar que ele prega o Evangelho, é em Filipos. Fora de Jerusalém, na Europa. E daí o Evangelho se espalha. Por causa que Paulo pregou o Evangelho. Ele foi chamado para pregar o Evangelho. Ele foi enviado para pregar no poder de Deus aos irmãos de Tessalônica. Ele diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, ó Tessalonicenses. Paulo amava pregar o Evangelho. Paulo deu a vida pelo Evangelho. Paulo entendeu, quando Cristo chamou, o que era pregar o Evangelho. Assim, meus irmãos, então nós entendemos que o Evangelho deve ser pregado no poder de Deus e através do poder do Espírito Santo, para que todos o que Deus chamar venham conhecer o poder do Filho de Deus. E o que quer dizer isso? Pregar o Evangelho no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. É que nós devemos orar, nós devemos depender do poder de Deus, nós devemos depender do Espírito Santo. Seja para pregar atrás de um púlpito, seja para compartilhar algo que você tem que compartilhar com um amigo, você precisa de estar sob a oração, sob o poder de Deus, porque Deus age onde nós não conseguimos agir, meus irmãos.
Deus trabalha onde nós não conseguimos trabalhar. É por isso que ele fala no poder de Deus e no poder do Espírito Santo. É depender de Deus, é depender do Espírito Santo. E o segundo ponto que esses dois textos nos mostram é que o Evangelho vai além da conversão de almas a Cristo. Como assim, pastor? O Evangelho vai além da conversão, vai muito além. Não é só a conversão. Devemos compreender que o pecado continua a existir até mesmo entre os cristãos. O pecado ainda está presente. E as boas novas incluem o fato de que Deus dá poder para os cristãos para evitar o pecado ao longo da vida cristã. O pecado está ainda presente até entre os cristãos, mas Deus, ele dá poder aos crentes para que eles resistam o pecado, para que eles fujam do pecado, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 9 e 13 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está querendo dizer aqui? O que Paulo está dizendo é que se de fato nós vivemos pelo Espírito, a nossa vida não deve desejar as coisas da carne. É claro o que Paulo está dizendo. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse tal vive a vida da carne. É isso que Paulo está dizendo. Então, a vida cristã não é um parque de diversões. Muito bem dito por A.W. Tozer. A vida cristã é um campo de batalha, todos os dias. E devemos batalhar esta batalha dependendo do poder do Espírito Santo de Deus. E mais, Deus sempre deixa um caminho aberto para não quebrarmos os seus mandamentos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar a tentação. 1 Coríntios 10, 13. Veja bem, Deus cuida plenamente do seu povo. Constantemente Deus está cuidando do seu povo. É por isso que eu disse que o Evangelho vai além da conversão. Ele vai além daquilo que as pessoas já simplesmente se converteu. Agora eu sou uma nova vida. Não, ele vai além. O Evangelho vai além, porque ele te ensina a viver a vida cristã como ela deve ser vivida. Quando olhamos para a ordenança que acabamos de ler, Mateus 28, 20 da Grande Comissão, nós vemos ali os meios providos por Deus para libertar o homem de todos os atos pecaminosos do mundo, da carne e das tentações do diabo. Bem como nós evidenciamos na vida, em uma vida transformada pelo poder de Deus, na cultura na qual nós estamos inseridos. Nós vivemos em uma cultura complicadíssima, meus irmãos. Complicadíssimas. Nós ensinamos algo na igreja, nós ensinamos algo para os nossos filhos em casa, quando nós vamos ver o mundo está ensinando outra coisa. Nós falamos com os nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo. Quando nos damos conta, já estão fazendo tudo o contrário daquilo que nós ensinamos. Porque a cultura está bombardeando os nossos filhos constantemente. Eu costumo dizer, os nossos filhos ficam mais com a cultura do que conosco. Mais com o sistema do que conosco. E aí nós ensinamos algo em casa, quando é daqui um pouco, tudo aquilo que nós ensinamos parece que eles cataram assim e jogaram na lado do lixo, porque não serve. E aí nós ouvimos dos filhos: eu sei, pai. Eu sei, mãe. Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Aí a gente fala assim: bom, você sabe. Eu costumo dizer para minha menina: Maria, você só tem 13. Eu tenho só 30 a mais do que você. E você sabe tudo? Não, fé. É a resposta.
Aí a gente senta, ensina, pega a Bíblia, ensina. Não é assim que deve viver. Você tem que viver pelos padrões bíblicos. É fácil? Não é fácil, irmãos. Vocês que têm filho, vocês que estão no college, aqueles que já passaram na universidade, sabem que não é fácil lá fora. Pergunta para esses meninos aqui, pergunta para aqueles lá que estão no college se é fácil lá fora. Não é fácil, meus irmãos. Eles vão dizer para vocês como o sistema está. E se não estiverem firmes no Evangelho, vão ser engolidos pelo sistema. Engolidos. Por quê? Porque, irmãos, nós ouvimos o Evangelho uma vez por semana. Os nossos filhos estão no sistema todos os dias da semana. Todos os dias da semana. Nós devemos parar e pensar a respeito. Mas o poder do Evangelho não para por aí. Ele diz respeito à redenção de todo o universo. Isaías capítulo 65, verso 17, olha o que diz. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. É Deus falando, meus irmãos, através do profeta messiânico, através de Isaías. Eis que crio novos céus e nova terra. É um Deus que cuida. É um Deus que tem amor pelo seu povo. E Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, diz que eles estavam com uma ardente expectativa da criação, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústia até agora. Toda a criação espera expectativamente o retorno do Senhor. Já parou para pensar nisso? Toda a criação, não só os homens, toda a criação, todo o cosmos, tudo que Deus criou, espera a redenção dos filhos de Deus. Espera a redenção, o retorno de Cristo. Há um salmo que diz que as plantas esperam ansiosamente o retorno do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Não é só os homens. Nós estamos aguardando com expectativa do retorno da glória de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele resgata tudo que for perdido quando a humanidade caiu na queda. Gênesis capítulo 3. Meus queridos, não somos ordenados apenas a levar a mensagem da salvação e a ensinar indivíduos e famílias, mas também a atacar frontalmente por meio do poder espiritual do Evangelho. Atacar o quê? Todos os aspectos pecaminosos do nosso mundo decaído. Ou seja, é não ficar de acordo com o que está acontecendo no mundo. É quando ver algo de errado em nossos irmãos, em nossos filhos, é exortar, falar, não, você está no caminho errado. Não vá por este caminho. Não vá por aí, que este caminho vai te levar para a perdição. Nós somos chamados para exortar. Especialmente neste contexto que a igreja anseia pela consumação dos séculos, pela consumação do reino de Deus, ou seja, a volta de Cristo. Meus irmãos, oramos sim pela volta de Cristo, mas também devemos orar para que sejamos fiéis ao Evangelho quando Ele voltar. Para que sejamos fiéis à mensagem das boas novas quando Ele voltar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que são esses que Cristo deve encontrar, aqueles que são fiéis. Ou seja, aqueles que são fiéis, Cristo os encontrará. E aqueles que são infiéis, Cristo os encontrará para a condenação. Isso é duro, meus irmãos. É uma mensagem muito dura. É uma palavra muito dura. Mas é o que a Bíblia diz, que Cristo vai voltar para encontrar uma igreja, uma comunidade fiel.
O anseio pela volta de Cristo, a sua comunidade fiel, foi preservada em uma oração em aramaico no Novo Testamento, que todos nós conhecemos. Todos nós já ouvimos essa palavra milhões de vezes. Maranata, que significa, ora vem, Senhor. Todos nós conhecemos. Maranata, vem, Senhor. Um clamor que as missões cristãs e a evangelização se cumpram em toda a sua glória, mediante a sujeição de todas as nações a Jesus Cristo. E não só isso, também a destruição de todos os inimigos do nosso Deus, conforme está lá no Salmo 110. Olha o que diz o Salmo 110, verso 1 a 3. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos como estrado dos meus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O Senhor dominará sobre os inimigos. O Senhor governará sobre eles. Essa é a esperança que nós temos. O Senhor luta por nós. O Senhor busca o seu povo. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, a igreja continua fazendo o quê? Aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Lembra quando Jesus perguntou para os discípulos: quem diz o povo eu ser? Pedro, sem pestanejar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta do Senhor? Ele diz que aquilo, ele falou porque ele foi revelado pelo Pai, não por ele mesmo. E ele confessou que Cristo, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E orando nós devemos dizer: vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20. Meus irmãos, pelo poder do Evangelho, haverá pessoas de todas as nações, tribos e línguas, para saudar Cristo na consumação dos séculos. Mas para isso, nós devemos pregar o Evangelho. Devemos anunciar o Evangelho. Que Deus nos dê condições e graça para continuar a pregar o Evangelho. Seja atrás de um púlpito, seja no meio dos nossos amigos, em nosso trabalho, seja assim. E que possamos glorificar a Deus. Que possamos exaltar a Deus com as nossas vidas, com o nosso caminhar, com o nosso viver. Fácil, meus irmãos? Não é não. Mas Cristo prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que Deus muito vos abençoe e que nós possamos cumprir a grande comissão. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. E aí eu retorno a palavra para o Diego. Eu não sei se há mais um louvor para o final. Aí eu retorno a palavra para o Diego e ele já encerra também o culto. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque fomos exortados por meio da sua palavra para que continuemos, ó Senhor, a pregar o Evangelho com toda a intrepidez, na dependência do poder de Deus e do Espírito Santo. Somente o Senhor pode, Senhor, usar os nossos lábios, as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso agir, para que pessoas ouçam a palavra, o Evangelho, e sejam transformadas. Senhor, nós dependemos de Ti. Ajuda os Teus filhos que aqui estão, as Tuas filhas. Capacite-os, ó Senhor, a testemunhar do Evangelho. Talvez eles não vão estar atrás de um púlpito, talvez eles não vão estar, ó Deus, nas ruas evangelizando, mas certamente eles podem orar. Eles podem, Senhor, apresentar aqueles soldados que estão à frente, Senhor, evangelizando nas ruas, pregando atrás de púlpitos, ó Senhor, pregando, Senhor, em lugares talvez muito remotos, mas que as orações possam alcançar estes povos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, capacite eles, ó Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém, Senhor.